Olá, pessoal. Hoje eu vou falar com vocês sobre morte e vida, o yin e o yang. Essa semana eu tive dois acontecimentos muito importantes assim na minha vida. Um foi o nascimento do meu neto. Eu entrei em um estado de felicidade muito grande, um estado de alegria muito grande. 3 dias depois veio o falecimento de um sobrinho, rapaz novo, né, ia ainda fazer 40 anos, com uma vida inteira pela frente e que veio a falecer. E isso me causou uma tristeza muito profunda. O yin e o yang é o equilíbrio dessa alegria e dessa tristeza, né? Então, foi vida e morte, né? E eu fiquei pensando o que eu poderia fazer para equilibrar o meu yin e yang. O yin e o yang, quando ele está desequilibrado, ele está ou em excesso ou em falta. E o meu processo, olha o que aconteceu. Melequei toda de tinta aqui, nessa brincadeira. E o meu processo de trabalho é equilibrar o yin e o yang das pessoas, né? E eu entrei num estado de fogo muito grande, que excita, que dá alegria, tá? Então, aí me veio o estado de tristeza profunda, que quem trabalha essa tristeza é o elemento metal, tá? O fogo, ele excita, ele dá alegria. E o metal, ele baixa, ele dá tristeza, né? Então, tudo em excesso desequilibra. E eu fiquei no estado confuso de sentimento, né? Eu fiquei com os dois lados dos meus sentimentos aflorando. Então eu tinha que equilibrar isso, parar um pouquinho e ver o que eu tinha que fazer para equilibrar esse meu yin e yang, que estava em excesso total. Eu resolvi fazer uma mandala. Então eu meditei, pensei, falei, vou fazer uma mandala yin yang para trabalhar esse meu equilíbrio, né? Essa sensação de excesso dos dois lados, né? Porque o yin yang, ele aqui ainda ela está em construção, né? Mas essa mandala ela vai ser justamente para equilibrar os nossos pontos energéticos. Então, quando eu meditei que me veio a fazer essa mandala, eu pensei em passar isso para vocês, porque quando os nossos centros energéticos estão desalinhados, ele está precisando desse equilíbrio, né, dos 5 elementos da natureza equilibrados dentro do nosso corpo, tá? Então, o que eu tenho que fazer para equilibrar, né? Meditar na mandala seria uma das soluções, tá? Trabalhar os meus chakras, né? Alinhar esses chakras, fazer um alinhamento energético dos chakras. E eu trabalho com a medicina tradicional chinesa, né? Eu trabalho também os órgãos e vísceras, né? Que está ligado com os 5 elementos da natureza, né? Então, eu tenho que equilibrar isso. O que apaga o fogo? Eu estou em excesso de fogo, uma alegria que não me cabe, né? O que apaga esse fogo? É a água, né? Então, o elemento água vai me ajudar nesse processo. Eu tenho também que equilibrar esse elemento metal, que está com muita tristeza, né? O que acontece em alguns momentos?
eu fico com um sentimento de tristeza, mas com um sentimento de alegria. Então, assim, ora muito triste, ora muito alegre. Isso tem que ser que equilibrar. Então, eu pensei muito sobre essa situação. Comecei a observar a morte. A morte, ela vem, a situação da morte, né? Igual meu sobrinho morreu de acidente de moto, né? Mas essa moto, ela só foi uma desculpa para essa morte. Que a situação que causa a morte é uma desculpa, né? Chegou o momento dele fazer essa passagem, então tem que acontecer algo para poder ele seguir o caminho, seguir a missão dele. Então, eu comecei a trabalhar muito essa questão e ver que eu tinha que equilibrar as minhas emoções. Comecei a meditar para equilibrar um pouco esse elemento mental, né? E alinhar com esse fogo que está intenso na minha vida nesse momento. E, então, gente, eu quero deixar para vocês que morte e vida estão totalmente ligados um com o outro, né? Não existe vida se não tem um pouquinho da morte, e não existe morte se não tem um pouquinho de vida, né? Para a pessoa morrer, ela tem que estar viva. O yin e o yang é esse equilíbrio, um pouquinho de cada coisa, né? Então, o yin e o yang é o todo, e ele tem um pouquinho aqui, essa parte ela vai ser a parte clara, e ela vai ter um pouquinho do escuro, e aqui o escuro tem um pouquinho do claro, né? Nós temos que equilibrar isso, tá? Em todas as situações da nossa vida, em todas as situações, tá? Tudo que a gente faz tem que ter esse yin e yang, tem que ter esse equilíbrio, tem que ter esse caminho do meio. Gratidão, gratidão, gratidão do meu coração pro seu. Namastê. Depois eu mostro a mandala pronta para vocês, ok?